noite, pessoal. Hoje a gente vai finalizar, hoje não, né? Essa é a primeira aula da última matéria de direito parental. Então a gente vai falar sobre poder familiar. Bem, então o que é o poder familiar? O poder familiar é o poder exercido pelos pais em relação aos filhos. Então você tem essa ideia de família democrática, regime de colaboração familiar, relações baseadas em afeto. Então a gente não pode utilizar expressão poder familiar como se fosse uma ideia de tirania dos pais em relação aos filhos, não é essa a ideia. Mas eles têm um poder em relação aos filhos. E é isso que a gente vai estudar nessa aula. Parte da doutrina hoje já prefere o termo autoridade parental, que já foi até incluído no projeto de Estatuto das Famílias. Para tirar essa ideia de poder, porque poder poderia dar um aspecto de tirania. E não se utiliza mais a expressão pátrio-poder, que era que constava no Código Civil de 1916. Obviamente, pátrio-poder remete a pai, e o poder familiar não é exercido só pelo pai, e sim pelo pai e pela mãe, ou pelas duas mães, ou pelos dois pais, enfim, assim como for a relação entre pais e filhos. O artigo 1630 vai dizer que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Então, uma consequência clara disso é que quando esses filhos se tornarem maiores, não há mais poder familiar a ser exercido pelos pais. O artigo 1631 vai lembrar da igualdade entre os cônjuges ou companheiros, porque ele vai dizer que durante o casamento e a união estável, o poder familiar vai competir aos pais, e na falta ou impedimento de um deles, o outro vai exercer com exclusividade. Além disso, o parágrafo único vai trazer uma situação de judicialização das relações familiares. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, qualquer um deles pode recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Durante um casamento ou uma união estável, é até engraçado pensar que um dos pais pode recorrer ao juiz para poder esclarecer ou resolver uma discordância quanto ao exercício do poder familiar. Isso daí vai ser mais fácil de se visualizar numa situação de separação de fato, em que os pais se encontram casados de direito, mas de fato eles se encontram separados. Daí nessa situação até faz sentido o parágrafo do artigo 1631. Em outras situações é muito estranho você pensar num casamento em que existe esse tipo de recurso ao judiciário toda vez que há discordância quanto ao exercício desse poder familiar. O artigo 1632 vai dizer que a separação judicial, divórcio e dissolução da união estável não vão alterar essas relações entre pais e filhos. E aos primeiros, ou seja, aos pais, cabe o direito de terem companhia aos segundos. Então você tem esse direito à convivência familiar e também o dever dos pais de ter os filhos sob sua conduta. Então é tanto um direito quanto um dever. Isso tem que ser considerado na fixação da guarda, principalmente quando a guarda for considerada unilateral, porque embora um dos pais tenha a guarda unilateral, o poder familiar ele é exercido por ambos os pais. Existe um fundamento jurídico aí nesse artigo 1632 para a responsabilidade civil por abandono afetivo, que a gente já tratou em outras aulas. Então, o fundamento legal no Código Civil para a responsabilidade civil por abandono afetivo se encontra no artigo 1632. O direito de indenização por abandono afetivo está até reconhecido pela jurisprudência. Eu trago para vocês no slide 802 o recurso especial número 1.087.561 do Rio Grande do Sul, em que o ministro Raul Araújo previu aí a situação de existir essa possibilidade de pagamento de indenização por danos morais. Bem, o artigo 1633, que é um caso de tutela, vai dizer que o filho que não é reconhecido pelo pai fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. E se a mãe não for reconhecida ou não for conhecida ou capaz de exercê-lo, você vai dar um tutor ao menor. Ou tutela a gente vai estudar ainda em outra aula, mas de qualquer forma, se não tem um pai conhecido e se a mãe também não for conhecida ou não for capaz de exercer esse poder familiar, você vai dar tutor ao menor. Esse artigo 1633 talvez estivesse mais bem encaixado dentro da parte de tutela no Código Civil, mas de qualquer forma o nosso legislador resolveu colocar aí. O artigo 1634 vai trazer todas as competências, o que compete a ambos os pais, independentemente da situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, e vai consistir em quê quanto aos filhos? Os vários incisos vão trazer tudo o que os pais podem fazer. Então, dirigir a criação e a educação, exercer a guarda lateral compartilhada, conceder ou negar consentimento para casar, conceder ou negar consentimento para viajar ao exterior, conceder ou negar consentimento para mudar sua residência para outro município, nomear tutor por testamento, representar os filhos judicial ou extrajudicialmente e depois assistir quando eles chegaram aos 16 anos,
reclamar de quem injustamente os detenha e, por fim, inciso 9º do artigo 1634, exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Isso daí acaba sendo, esse inciso 9º, o que dá mais polêmica e merece uma análise mais aprofundada, porque você não pode, obviamente, explorar os filhos economicamente e tem que avaliar essa questão da obediência, do respeito e serviços próprios dentro de um contexto de dignidade da pessoa humana e proteção integral do menor. E essa exigência, obviamente, não vai poder ser desmedida, porque senão você vai acarretar maus tratos e uma relação ditatorial, o que obviamente é vedado pelo nosso ordenamento. Essas atribuições que os pais podem exercer em relação aos filhos são tidos como deveres legais, então não são basicamente direitos, mas são direitos e deveres ao mesmo tempo. É óbvio que a violação desses deveres vai poder acarretar uma responsabilidade civil dos pais por ato ilícito ou até mesmo por abuso de direito. Pode ser visto aquilo como um direito que foi exercido de forma abusiva, nos termos do artigo 187 do Código Civil. A Lei 13.010 de 2014, que é a chamada Lei da Palmada ou Lei Menino Bernardo, incluiu um dispositivo no ECA, o artigo 18A. Esse artigo 18A vai dizer que a criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. É basicamente algo que não deveria nem precisar ser escrito em nenhum lugar, porque afinal de contas todo o nosso ordenamento tem essa proteção da pessoa humana, da integridade física de qualquer pessoa, mas de qualquer forma a Lei Menino Bernardo trouxe essa inclusão do dispositivo no ECA, impedindo que se tenha castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção à criança. Essa lei, no artigo 18A do ECA, também traz um parágrafo único que define quais são as práticas vedadas. Então, o que são no parágrafo único, quais são essas práticas vedadas? Castigo físico, que inclua sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel ou degradante, que consista na humilhação, ameaça grave ou ridicularização da criança. Então, essas são as situações vedadas pelo nosso ordenamento após a Lei da Palmada de 2014. O artigo 1689 do Código Civil também vai dizer que o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos e têm administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Então, a gente vê que existe um usufruto legal pelo artigo 1689, inciso 1º, que não precisa, obviamente, ser registrado na matrícula de nenhum imóvel, mas vai ser exercido nos termos do usufruto que a gente aprendeu no último semestre sobre o direito das coisas, aquele direito real de fruição. O filho pode ajuizar uma ação de prestação de contas se ele entender que esse uso e gozo dos seus bens exercidos pelos pais foi feito de maneira abusiva ou errada de alguma forma, ou mesmo se a administração está sendo ruinosa. Esse dispositivo, obviamente, então tem que ser analisado à luz do princípio do maior interesse do menor. Então, não é porque os pais são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos que eles podem fazer o que eles querem e dilapidar esse patrimônio dos filhos. Obviamente que o patrimônio continua sendo dos filhos. Também compete aos pais o quê? Pelo artigo 1690, representar os filhos menores de 16 anos e assistir até completar a maioridade ou serem emancipados. Bem, e além disso, pelo parágrafo único, se coloca que essas questões têm que ser decididas em comuns pelos pais, mas se houver divergências, pode haver um recurso ao judiciário. Então, mais uma vez, existe essa previsão de judicialização, né? Se os pais discordam quanto essas questões, o juiz vai ter que decidir quem está certo, se o pai, a mãe, ou um dos pais ou uma das mães. O artigo 1691 vai também lembrar algo que boa parte da população brasileira não conhece, tá, gente? Isso é curioso, eu já vi vários casos concretos em que isso aconteceu, essa discussão, e ninguém lembrou disso. Então o artigo 1691 vai dizer que os pais não podem alienar, nem gravar de ônus real, hipoteca, penhor, anticrese, os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, a menos que tenha necessidade ou interesse da prole e, de qualquer forma, autorização prévia do juiz. Então, nada disso pode ser feito sem que um juiz autorize previamente, porque, afinal de contas, os bens são dos filhos e não dos pais. E se qualquer ato desse for realizado sem autorização judicial, o que vai acontecer? Eles vão ser considerados nulos. É um caso de nulidade textual previsto em lei. Então, se o pai vende o patrimônio, um bem do filho, sem autorização prévia do juiz, esse ato vai ser anulado. E se esse ato é considerado nulo, na verdade nem anulado, né, é considerado nulo de pleno direito, ele não pode produzir efeitos e o bem vai reverter ao patrimônio dos filhos.
Parágrafo único de 1691 também vai dizer que essa declaração de nulidade pode ser pleiteada por quem? Pelos filhos, pelos herdeiros dos filhos ou pelo representante legal desses filhos, que nesse caso do inciso 3º do artigo 1691, parágrafo único, não seria os pais, seria outro representante. Parágrafo único não inclui o MP, o que é um problema, né? Porque se o MP gerencia várias situações envolvendo incapazes, por que ele não seria apto, não teria uma legitimidade ativa para ação de declaração de nulidade? Aí é uma marcação de bobeira do nosso legislador. Essa ação também não está sujeita a decadência ou prescrição, porque o artigo 169 diz que, como uma declaração de nulidade, o negócio jurídico nulo não pode convalidar, então não convalesce pelo decurso do tempo. Não é prescritível, logo, a qualquer tempo pode haver essa declaração de nulidade. Existe uma legitimidade do MP especificada em lei pelo artigo 1692, mas de uma forma mais ampla, né? Sempre que o exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Então o MP pode pedir uma nomeação de um curador para os interesses desse filho menor, quando houver uma colisão de interesse dos filhos com um dos pais. Além disso, existe também a situação de exclusão do usufruto da administração dos pais em certas situações. Então, quando que se exclui do usufruto e da administração dos pais, quais são os bens que são excluídos? Os bens que o filho adquiriu fora do casamento, antes do reconhecimento. Então, o filho que foi um filho fora do casamento e não reconhecido por um pai, esse pai, uma vez reconhece o filho, não vai ter direito ao usufruto da administração dos bens desse filho, desde que ele tenha adquirido esse bem antes desse reconhecimento. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos, não existe atividade profissional, e os bens que ele adquirir com isso, porque a partir dos 16 anos já pode trabalhar, ele está trabalhando, ganhando bens, então isso daí não vai estar dentro do usufruto da administração dos pais. Os bens deixados ou doados ao filho sob condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, então você pode doar um bem a um menor ou deixar em testamento, de qualquer forma, dizendo, os pais não vão poder usufruir nem administrar esses bens. Pode? Pode. Daí, nesse caso, os pais não vão poder usufruir nem administrar esses bens. E, por fim, no inciso 4º, os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Então, os pais, digamos aí o caso Suzane, né? A Suzane matou os pais e daí ela tem filhos. Digamos, né, os netos desses avós que foram mortos vão receber esse patrimônio, mas a Suzane não poderia administrar esses bens, nem usufruir desses bens, porque ela foi excluída da sucessão. Esse assunto da exclusão de sucessão a gente vai ver em aula futura em Direito das Sucessões no próximo semestre. Tá certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar das situações de extinção do poder familiar. Dúvidas no Google Classroom? A gente vai caminhando. O semestre está acabando, espero que vocês estejam estudando, certo? Então, bons estudos e até a próxima.